Fala galera, Gonçalense aqui na área mais uma vez. Já curte, compartilha, se inscreve no canal, que hoje nós vamos ter uma entrevista especial aqui. A gente está recebendo Tainá de Paula, vereadora do Rio e secretária do Meio Ambiente. Tudo bom, né? Tudo bem, Yuri. Prazer, Gonçalense. Tamo junto. Bom, a gente está aqui para conhecer um pouco sobre a Tainá. Tainá, para início de conversa, lá atrás, quem que é a Tainá de Paula? Qual é a sua história? Querido. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar na cidade. Eu quero dizer que a Tainá não é diferente de nenhuma mulher da região metropolitana do Rio de Janeiro, da periferia do Rio. Ela se consolida, se constrói a partir de muita luta. Eu sou da zona oeste do Rio de Janeiro, de um lugar chamado Praça Seca, um bairro ali da extrema oeste, conhecido pelas páginas policiais, por conta da violência que a gente vive cotidianamente. Lá não é diferente. E mesmo a partir desse lugar de violência, eu tive uma vida com um núcleo familiar muito firme, que me garantiu acesso à escola, acesso ao estudo. E por conta desse chão da escola, esse chão de cuidado do meu núcleo familiar, eu consegui me tornar a mulher que sou hoje. Passando por fome, passando por dificuldade, mas isso não foi motivo para eu desistir e muito menos largar de mão esse destino que eu tinha, que eu estava predestinada a assumir um compromisso com a população e com o Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Acabou criando a casca grossa, né? Exatamente. E você vindo da periferia, né? O que mais te marcou dessa época de vivência assim, na periferia? Muitas coisas. Primeiro, a necessidade, a fome. Eu acho que isso ainda impacta muito muitas famílias e muitas casas, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. A gente avança muito com o presidente Lula, mas ainda é um desafio enorme. A gente tem ainda uma alta de preços, a gente tem ainda o desemprego que nos acompanha. Então eu sei bem qual é a dificuldade de chegar ao dia 20, de chegar ao dia 25 e não ter ali uma cesta básica para conseguir completar o mês. Então a fome ainda me pega muito e é um lugar de preocupação da minha atuação pública e política. O outro lugar é a distância. Eu sou de um lugar onde eu sempre estava longe ou do meu posto de trabalho ou do lugar que eu estudava. Morar na Praça Seca, pegar trem, metrô, barca, ônibus, para conseguir ou chegar na universidade, ou chegar na escola, ou sempre chegar no trabalho, né? é sempre uma viagem. O fluminense médio, eu acho que os gonçalenses sabem bem do que eu estou falando, demora, em média, 2 horas a 2 horas e meia para conseguir sair da porta de casa, fazer o que a gente chama de porta a porta. Sim. Da porta de casa até a porta do trabalho. Isso é uma realidade que eu conheço bem, e acho que é um dos principais desafios do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Até acho que então, por conta disso que te marcou, você acabou escolhendo esse lado do urbanismo, né? Bingo, Yuri, exatamente. Eu me torno arquiteta. Primeiro porque eu queria morar melhor e, obviamente, queria que a minha favela morasse melhor também junto comigo. Sim. Uma das minhas principais bandeiras no começo da minha vida pública, eu tinha 15 anos, foi a luta da água. Eu sou conhecida como a garota da água ainda por muitos moradores, muitos vizinhos daquela época. Então, o acesso ao saneamento, o acesso à água limpa, o acesso a uma boa casa, o medo de chuva por conta dos alagamentos e deslizamentos que os mais pobres, principalmente em áreas de periferia, passam. Isso é algo que sempre me tocou muito e sempre me motivou a querer entender como a gente consegue transformar a vida dessas pessoas e a realidade delas. E automaticamente eu fui apresentada primeiro a engenharia, depois para a arquitetura, porque a arquitetura tem esse lugar de poder dizer como determinado lugar, determinado bairro vai ser no futuro. Sim. E como é que a gente consegue dinheiro, como é que a gente consegue adequar nossa vontade a uma realidade. Isso é o arquiteto que faz. Por isso eu abri muito esse lugar de querer ser uma arquiteta que trabalha a agenda social. Eu sou uma arquiteta que sempre trabalhei para os mais pobres e isso me acompanhou durante toda a minha trajetória. Bacana. E para quem mora na periferia, né, como você disse, a distância, a insegurança é sempre presente, né? Como você enxerga que a gente pode melhorar isso na prática? Como uma urbanista, como você acha que isso pode melhorar? Tanto a questão da segurança, quanto a questão de transporte público, né, de deslocamento, como que a gente consegue fazer isso na prática? Yuri, essa é uma pergunta de milhões. Eu acho que tem, claro, o acúmulo que cada gestor carrega. Ser uma mulher de periferia me traz uma dimensão que poucas pessoas lembram no período eleitoral, mas saber onde se pisa,
saber o que toca a vida das pessoas, ter o que a gente chama de empatia, passa muito pela vivência que cada gestor tem. Conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Saber quantas horas se demora dentro de um ônibus, saber como é feito os partos das mulheres, saber quais violências as mulheres passam, saber que nós temos medo, homem ou mulher, de andar em determinado lugar da cidade porque está escuro, porque é ermo, porque a gente pode ser assaltado, porque a gente pode perder, às vezes, o único bem que a gente tem para trabalhar, seja uma moto, seja um carro, seja um celular. Sim. Então, ter empatia e ter cuidado com como as pessoas conseguem estar nessa cidade é, para mim, o ponto-chave determinante para se estar na vida pública. Sim. É preciso se importar com as pessoas e é preciso se importar com gente. Então, pessoas, né, políticos que se encastelam nos escritórios, que não caminham nas cidades, que não conhecem a realidade das pessoas, é algo preocupante. Seria, talvez, o elemento 001 para qualquer político que está na vida pública. Sim. Você conhece a sua cidade? Você sabe exatamente os problemas da sua cidade? Você sabe quais ônibus tem na sua cidade? Então, acho que isso é ponto fundamental. O outro lugar acho que está em cada um de nós. Eu acho que o Rio de Janeiro é o tambor de ressonância de tudo que acontece na política para o Brasil. Nós já tivemos presidentes, recentemente nós elegemos um presidente, e efetivamente a gente viu pouca coisa no estado do Rio de Janeiro mudar. Então a gente, apesar de ser um estado que influencia muito a política, sim, a gente tem colocado pessoas no poder que não necessariamente correspondem às nossas expectativas. Então aprender a votar melhor é muito importante, acho que é a tarefa de casa para 2026. Tarefa de cada cidadão ter mais consciência política. Claro, né? sem dúvida alguma. Se a gente olhar o passado recente do estado do Rio... Claro, vamos falar disso já. Diante de todas essas motivações que você teve durante a vida, isso te enveredou na vida pública, né, política, como sim, você disse. E fala um pouco sobre os seus mandatos. Né? Você está no seu segundo. Conta pra gente como foi encarar esse desafio novo para você lá atrás e como está sendo agora no segundo mandato. Claro. Isso se deu de forma muito natural, Yuri. Que bom que você perguntou isso. Eu comecei, desde muito nova, a ser uma ativista, uma figura que se incomodava com o que vivia e que tomava para si algumas ações. Eu acho que todas as pessoas que moram com dificuldade ou veem as dificuldades ou tomam um caminho de se resignar, não tomar para si a responsabilidade, e eu fiz o caminho ao contrário. Eu mergulhei nas responsabilidades e assumi cada vez mais desafios. Nessa trajetória, ser uma figura eleitoral foi absolutamente natural e estratégico. Eu entendi que não cabia a mim passar procuração para outras pessoas decidirem. Eu sentia muita ausência de pessoas como eu, uma origem pobre, mãe, de comunidade, estarem nos espaços de decisão, nos espaços institucionais. Nós temos pouquíssimas mulheres eleitas, e principalmente com o meu perfil. Isso é algo raro até de se ver. E eu entendi que eu tinha muito acúmulo, muita bagagem técnica, ética, moral, para estar cada vez mais e melhor posicionada nos espaços institucionais. E aí eu decido ser candidata. Na minha primeira eleição eu não me elejo, sou bem votada, mas eu me torno uma deputada estadual suplente, ali com quase 10 mil votos. E em 2020 eu faço a minha primeira eleição para vereadora. Numa eleição muito difícil, porque nós estávamos no meio da Covid-19, uma angústia muito grande, mas também uma vontade de novas figuras. Eu acho que na política fluminense como um todo há uma ausência e uma vontade muito grande da gente renovar a política. Sim. E eu assumo muito esse compromisso de não, eu quero fazer diferente, eu quero tentar coisas novas, eu quero falar de coisas que até então não estavam sendo faladas. Poucas pessoas falam de moradia, poucas pessoas falam de mobilidade, poucas pessoas falam de meio ambiente, a partir da chave da periferia e da favela. E eu queria muito assumir essas bandeiras como prioridade para mim. E a gente fez uma votação brilhante, eu fiz 25 mil votos na minha primeira eleição para vereadora, e em 2024... eu já tinha assumido a Secretaria de Meio Ambiente e eu fui reeleita com 50 mil votos. Não é para qualquer um. Sim. Dobrou, né? Sim. E fala um pouco dessa experiência que você teve dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Como foi? O que teve de legal que você pôde fazer, meter a mão, botar a mão na massa e colocar em prática? Primeiro, isso foi uma composição política dessa nova cena, dessa nova fotografia de poder no Brasil.
nós tínhamos a eleição, o retorno apoteótico do presidente Lula, nós tínhamos a Marina Silva retornando ao Ministério do Meio Ambiente, e eu tinha que localmente no Rio de Janeiro fazendo um trabalho muito voltado para a periferia e para a favela. Muito a partir dessa minha contribuição, entendendo que a discussão do clima precisava passar pela justiça de direitos, o prefeito Eduardo Paes me convida para assumir a pasta da Secretaria de Meio Ambiente do Rio, para eu dar voz e pensar estrategicamente, principalmente favela e periferia, nessa nova chave do século XXI, onde a pauta do clima e a pauta ambiental devem ser cada vez mais protagonistas dessa agenda urbana. Eu assumi o desafio, é um desafio gigantesco, porque o Rio de Janeiro é uma das cidades, apesar de ser maravilhosa, das mais desafiadoras do Brasil nessa pauta. Nós temos eventos extremos, chuva, alagamento, desastres graves na cidade, e uma carência, na verdade, um passivo muito grande de investimento. O que a gente consegue fazer e impulsionar? Primeiro, o orçamento climático, como é que a gente consegue levar mais recurso, tanto para garantir as obras de drenagem, de macrodrenagem, que tantas estão sendo executadas, o Parque Realengo, a bacia do Rio Acari, áreas que tradicionalmente alagavam, que estão deixando de alagar ou estão em vias de deixarem de estarem alagadas muito por conta desse nosso investimento de diminuição desse passivo. A construção de parques urbanos na periferia. Eu lembro que nos primeiros meses de governo, o prefeito Eduardo Paes foi muito criticado, chamado de prefeito parque. por um jornal que eu não vou dar spoiler, mas eu sei que vocês vão procurar por aí esse artigo. E eu fiquei morrendo de medo, assustada, porque, vejam bem, nenhum prefeito, nenhum gestor, nenhum político gosta de ser criticado. Eu falei, vou sair do Diário Oficial, vou ser expulsa do governo. E Eduardo, muito tranquilo, não, vamos assumir esse compromisso de construir mais fortemente essa agenda de reparação ambiental na periferia e vamos fazer a expansão do Parque Realengo, vamos fazer o Parque em Uaíba, vamos fazer os parques naturais e os parques urbanos que são necessários para a gente conseguir reposicionar a pauta ambiental nesse lugar, na favela, na periferia do Rio. Eu acho que isso ecoou para o mundo, desde da pauta da qualidade de vida, do bem-estar, até a responsabilidade climática. A gente é a primeira cidade da América Latina a estabelecer, por exemplo, uma agenda do calor. Até então não se falava disso. E o Rio de Janeiro começou a impulsionar o protocolo de calor, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Vários municípios replicam isso. Como é que a gente lida com os protocolos corretos, como é que a gente hidrata a população, como é que a gente trata de uma forma mais segura a dimensão do calor, e aí desdobrando a política de arborização, a política de cuidado, a política das enchentes, que é algo que em São Gonçalo é grave. A gente tem projetos que são prometidos há décadas e não saem do papel, apesar de São Gonçalo ter passado por ciclos de acesso a recursos. Né? O atual prefeito era parceiro de primeira hora do ex-governador Cláudio Castro e não conseguiu resolver e mirou, inclusive, a solução urbana da cidade para asfalto. Asfalto está longe de ser a prioridade, claro que todo mundo quer, mas com drenagem, com macrodrenagem, com acesso à qualidade urbana, que é preciso ter um investimento planejado, não é sair asfaltando, porque senão a gente cria uma agenda primeiro eleitoreira e não, de fato, voltada para a vida das pessoas e para a boa qualidade de vida das pessoas. Infelizmente, apesar dos milhões investidos na cidade, só de asfalto foram quase meio bilhão de reais, 500 milhões em asfalto aqui, nós teremos um próximo verão onde as pessoas vão perder tudo, onde milhares de pessoas vão ficar sem suas casas. É algo grave que a gente precisa investir. E eu quero não ser apenas uma figura que se preocupou com o município do Rio de Janeiro, mas que se preocupa com as áreas que sofrem com as enchentes, com as chuvas graves, pelo estado do Rio de Janeiro no Brasil. É preciso trazer investimentos para São Gonçalo, é preciso ter porta-voz do presidente aqui na cidade. A relação do governo federal com o município péssima, apesar de quase R$1 bilhão repassados. A população vê pouco esse dinheiro, vê pouco o governo federal, vê poucas ações do governo federal por conta de briga política. Eu acho que ter políticos que sejam responsáveis antes de a gente ter uma necessidade de brigar, marcar posição, bater, discutir, eu acho que isso é função prioritária e determinante para um deputado, para uma deputada que veja São Gonçalo as necessidades reais da população aqui. Perfeito. Necessidade do povo vem em primeiro lugar. Né? Claro.
Dentro da secretaria, você também teve a oportunidade de colocar projetos seus, né, em prática. Sim. Olha um pouco desses projetos para a gente. Claro. Bom, a gente já falou do protocolo de calor. Sim. Inclusive, nós tivemos essa prática reconhecida no Prêmio Internacional da C40. Foi super importante para o Rio de Janeiro. A retomada da política de arborização também foi premiada recentemente com um prêmio importante da Unesco. E, claro, como é que a gente travou a discussão da justiça climática ao redor das mulheres, como é que a gente fala de emprego verde voltado principalmente para as mulheres vulneráveis de favela e periferia. A gente teve um programa chamado Guardiãs das Matas, que trata não só a política ambiental cotidiana nos territórios de favela, mas principalmente como a qualidade de vida e bem-estar pode ser impulsionada por mulheres a partir da chave ambiental. Assim como a nossa ativação da pauta da reciclagem e do beneficiamento de resíduos. A gente tem empresas e cooperativas de catadoras de coco, por exemplo, em toda a orla do Rio de Janeiro. Como é que a partir do coco, que é um resíduo problema hoje, crônico, Sim. no estado do Rio de Janeiro, eu diria, principalmente nas praias, nos municípios litorâneos, porque é um resíduo gerado, apesar de orgânico, pesado. Pesado, é verdade. Que a gente transporta para um aterro, que a gente paga milhões de reais para levar para um outro município, muitas vezes, para aterrar. Ou deságua no mar, né? No limite, no momento mais grave desse manejo do coco. E cooperativas de mulheres, construído essencialmente para o público feminino, fazem essa catação na orla do Rio de Janeiro e beneficiam esse coco, gerando, obviamente, um emprego direto, porque elas recebem pelo serviço ambiental que prestam, de recolhimento desse coco, mas também a partir do que elas produzem desse resíduo. E aí eu estou falando de areia de gato, estou falando de energia com Sim. biochar, estou falando de uma série de produtos que são feitos a partir dessa fibra do coco e que geram emprego e renda para centenas de... O resíduo do coco se gera energia. Gera energia, exatamente. Para centenas de famílias voltadas para esse empreendimento. O que a gente chama de economia circular Sim. precisa ser estimulado em todos os municípios do Rio de Janeiro, porque Perfeito. Trabalho, emprego é um dos principais problemas do Estado. Então, se a gente não tiver muita sabedoria de como a gente constrói novos postos de trabalho que estejam adaptados à Agenda 2030, Sim. que consigam dar conta dos nossos problemas ambientais, a gente vai estar deixando de criar uma oportunidade enorme de conseguir dar conta das duas frentes. Como é que a gente gera mais emprego, mais oportunidade, mas também como é que a gente resolve os nossos problemas graves ambientais. Não podemos ficar para trás, né? Exatamente. Então, Tainá, a gente chegou agora no momento, né, que a gente tem aqui, né, 2 bolas na mesa, uma bola redonda e uma bola quadrada. Lá vem. A bola quadrada é aquele por perna de pau. Para quem que você dá essa bola quadrada? Isso aqui eu tenho certeza. Eu dou essa bola quadrada aqui pro Cláudio Castro, gente, ninguém merece. Até hoje o povo não entendeu se ele renunciou, se foi expulso, se foi caçado, se roubou, se foi caçado, como é que é. E aí ele sai tentando emplacar um novo presidente, que não é presidente, que o STF não sabe se fica ou não. É uma confusão. Então, sem dúvida alguma, é um dos piores gestores que a gente teve muito dinheiro em caixa, muita oportunidade de acertar e jogou mal esse jogo. Perfeito. Então joga fora. Joga. E a bola redonda, quem fez o gol de placa para você? Quem fez o gol de placa para mim tem mais de 40 anos de vida pública, é uma senhora que fez 84 anos recentemente, é uma das pouquíssimas governadoras eleitas que não foram presas no estado do Rio de Janeiro, então a minha bola redondíssima é para a senadora Benedita da Silva. Bola redonda, golaço de placa para Benedita. A nossa vovó evangélica do coração. Tainá, gostei muito do nosso papo, foi muito bacana. O povo gonçalense com certeza também está te conhecendo melhor. E agora, como de costume, vamos deixar aqui o momento para você dar o seu recado final, para você passar uma mensagem, se quiser fazer um agradecimento, fica à vontade. E também deixe seu arroba aí para o pessoal que não te segue, não te conhece, poder estar atento aos seus novos projetos. Eu primeiro quero agradecer a todo esse público aqui do Gonçalense, agradecer você, Yuri, a todo o time aqui do jornal, e falar que vocês podem me acompanhar no @TaináDePauloRJ em todas as redes. Eu tenho de Instagram, TikTok, passando por Quai, passando por tudo. E claro, quero deixar um recado para você,
que quer uma cidade melhor, que não quer sair de São Gonçalo, que quer pensar nesse município como um município que representa qualidade de vida, justiça social, bem-estar. Todo mundo quer ter bom emprego, trabalhar de forma segura, justa e garantir tranquilidade para criar sua família, seus filhos com lazer, esporte, saúde, educação e uma cidade justa. Então você que quer pensar uma São Gonçalo justa para todo mundo, acompanha @TainaDePaulaRJ. Então, muito obrigado, Tainá. Imagina. Obrigada, Yuri. Então, galera, esse foi a entrevista especial com a Tainá de Paula. Você pode já curtir, compartilhar com seu amigo, se inscrever no nosso canal e até uma próxima.